Uma boa tarde a todos, senador. 3 minutos, da interpelação e das respostas. Senador Lobão, agradeço imensamente, em nome da Magistratura do Trabalho, o convite que foi feito à ANAMATRA. Cumprimento todos os companheiros da mesa, cumprimento os senadores presentes, a audiência. Como o meu tempo é bem restrito, eu desde logo apresento a Vossas Excelências e aos que aqui estão o teor de nota técnica que recentemente produzimos juntamente com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, com os Sindicatos Auditores Fiscais do Trabalho e com a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Estudo que foi realizado com a estrita finalidade de demonstrar as inconstitucionalidades deste PLC. Como estamos na Comissão de Constituição e Justiça, o mais relevante é exatamente discutir isto. Haveria mais a se discutir. Qual é a oportunidade legislativa de se discutir isto neste momento, diante das preocupações que assomam o país? No entanto, me atendo à finalidade desta comissão, eu vou tentar apontar o que, para mim, são evidências insuperáveis de inconstitucionalidades formais e materiais que viciam este projeto. De modo que, independentemente da visão de mundo que se tenha, independentemente das cores ideológicas que se queira tomar para si, o fato é que, a meu ver, o Parlamento não pode permitir que o texto seja aprovado com tais vícios. Começo pela alma do projeto. Na verdade, o objetivo original, quando o Poder Executivo encaminha este projeto ainda à Câmara dos Deputados, era basicamente trazer de volta a discussão do legislado e do negociado, ou da prevalência do negociado sobre o legislado, ainda que para piorar a condição social. Isto está ainda no PLC, embora tenha havido um crescimento, que eu diria, inédito do texto. Tínhamos pouco menos que 20 laudas, chegamos a quase 200 laudas após o voto do deputado Marinho. Mas o fato é que, neste espírito primeiro do projeto, que continua no pretendido artigo 611-A e depois no 611-B, nós temos uma série de possibilidades de flexibilização do direito do trabalho. Ou seja, hipóteses em que a negociação poderá fazer com que a condição do trabalhador abrangido por aquele acordo coletivo, por aquela convenção coletiva do trabalho, seja piorada em relação à lei. Do ponto de vista da Constituição, isto é possível? Isto é possível em restritas hipóteses. Diz o artigo 7º, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a sua melhoria, de condição social. Ou seja, eu tenho um vetor claro no caput, na cabeça do artigo 7º, que é o que os juristas chamam de princípio da norma mais favorável, ou hierarquia dinâmica das fontes formais do direito do trabalho. Sempre haverá a opção por aquela fonte formal que melhorar a condição social do trabalhador, independentemente da sua hierarquia estática no ordenamento. Abriu-se exceção a isto em três incisos, e, na verdade, em basicamente 2 temas. Um tema reciprocamente relacionado, que é jornada e salário. Então, eu posso ter, eventualmente, até mesmo redução de salário com correspondente redução de jornada, mediante negociação coletiva e com compensações, porque não é uma renúncia, é uma negociação. Então, jornada e salário. Isto está lá nos incisos 6 e 13 do artigo 7º, e ainda nos chamados turnos ininterruptos de revezamento, inciso 14. Apenas 3 hipóteses constitucionais, portanto. Se os senhores examinarem o que está no projeto, no artigo 611-A, vão perceber que as possibilidades de flexibilização para pior são muito mais extensas do que isto.
teletrabalho, remuneração por produtividade, modalidade de registro de jornada, troca do dia de feriado, enquadramento de grau de insalubridade, que é algo que, a rigor, exigiria um laudo técnico de um engenheiro do trabalho, especialista em saúde e segurança do trabalho, neste caso, segurança do trabalho, paralelamente um médico para as questões de saúde do trabalho. Esses profissionais é que dirão qual é o grau de insalubridade. Pelo que está no texto, isso poderá ser feito por negociação coletiva, sem sequer a intervenção do técnico. Prêmios de incentivo e por aí vai, planos de cargos, salários e funções, bem como identificação dos cargos que se enquadram em funções de confiança. Eu posso ter um determinado banco que celebrará um acordo coletivo de trabalho dizendo que, a rigor, todos os caixas ocupam função de confiança. Isso significará que, a rigor, nenhum deles tem a sua jornada limitada, nenhum deles tem direito a horas extras. De uma categoria que tem direito a 6 horas como limite de jornada, passamos a ter uma categoria que, diante daquele acordo coletivo, simplesmente não tem limite, porque basicamente todos os caixas são ali identificados como exercentes de função de confiança. Nada disso, nos termos da Constituição, poderia ser objeto de negociação para pior. Volto a repetir as hipóteses constitucionais: jornada, salário e turnos ininterruptos de revezamento. Lição dos hermeneutas clássicos, entre nós desde Carlos Maximiliano. Previsões restritivas de direitos interpretam-se estritamente, de tal maneira que o projeto não poderia ir até onde foi. Temos aqui uma inconstitucionalidade que eu diria formal, porque se estendem para assuntos que não estão autorizados na Constituição. E se vai mais além, eu faço questão de dizer isso, o artigo 611b dirá o que é que não poderia ser objeto de negociação. Mas aí ele termina dizendo o seguinte, no parágrafo único, vejam os senhores: regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para fins do disposto nesse artigo. Aí eu preciso contar uma breve história, que é a história do direito do trabalho, que tem para este efeito mais de 200 anos. Os livros de direito, os manuais de doutrina, apontam como a primeira lei trabalhista o chamado Peel Act, quando era primeiro-ministro britânico Lord Peel, que tratava basicamente de aprendizes, de trabalhadores menores, que eram expostos a jornadas de 15, 16, 17 horas, em fábricas têxteis de algodão, em porões sem nenhuma ventilação e que, portanto, adoeciam endemicamente, especialmente na região de Manchester. Até pelas perdas que os produtores tinham em função de tanto absenteísmo, veio a necessidade de uma lei, a primeira lei trabalhista, segundo os livros, durante o governo de Lord Peel. Esta lei tinha por nome Health and Moral Apprentice Act. Health, saúde, dizia basicamente respeito à limitação da idade, limitação de jornada, à altura 12 horas e abertura de janelas para ventilação. A primeira lei trabalhista, cuja denominação começava com a expressão saúde, dizia respeito à jornada. Este projeto vem dizer que moderniza, e o que ele faz é basicamente retroceder 200 anos para dizer que questões de saúde não estão relacionadas à jornada de trabalho. Isto não é modernização. Somos levados a crer que estamos olhando o para-brisas, estamos olhando o retrovisor. Era assim há 200 anos. Este é um ponto. Vou explorar, no tempo que me resta, outros. A Constituição diz desta possibilidade de flexibilização de jornada mediante negociação coletiva, interveniência de sindicatos. O projeto, como está, dirá o seguinte: primeiro, banco de horas, independentemente da compensação, portanto, no limite da semana, banco de horas podem ser acordados por acordo individual.
basta a assinatura do trabalhador. Eu não preciso do sindicato para dispor sobre jornada de modo pior do que está na lei, se o assunto for banco de horas. Mais ainda, jornada 12 por 36. Hoje a súmula 444 do Tribunal Superior do Trabalho admite a jornada 12 por 36 mediante negociação coletiva, porque é o que diz a Constituição. O projeto virá dizer o seguinte: basta um acordo individual. Basta que o trabalhador assine e ele poderá se sujeitar a uma jornada de 12 horas, embora a Constituição diga que o limite é de 8, e a CLT diga que mesmo a prorrogação não pode ultrapassar 10. E eu não preciso de negociação coletiva, basta que o trabalhador assine a qualquer momento do contrato de trabalho. Mais ainda, o projeto cria a figura do hipersuficiente econômico. O hipersuficiente econômico seria aquele trabalhador que recebe mais que 2 vezes o teto do benefício do regime geral da Previdência Social. Hoje seriam mais ou menos R$ 11.500. Há muitos trabalhadores que recebem algo em torno disso ou um pouco mais do que isto. Pelo texto do projeto, todos eles podem negociar quaisquer dos temas do artigo 611-A, tudo aquilo que eu mencionei, regulamento, jornada, grau de insalubridade, função de confiança, independentemente da interveniência do sindicato, independentemente da intervenção do sindicato. A Constituição diz que só é possível flexibilizar aqueles 3 temas mediante negociação coletiva. O projeto virá dizer que basta o acordo individual, a assinatura do trabalhador, que ele pode negociar qualquer tema apenas com a sua presença individualmente, sem a interveniência do sindicato, em qualquer tema do 611-A, apenas bastando que ele receba mais que R$ 11.500 por mês. Absolutamente inconstitucional, literalmente inconstitucional. Prossigo ainda dentro do tempo que eu espero me reste. Há uma outra previsão no projeto que diz o seguinte: indenização por danos extrapatrimoniais, danos morais, basicamente, serão tarifadas na Justiça do Trabalho, de tal maneira que, em nenhum caso, poderá, quanto aos danos extrapatrimoniais, haver uma condenação superior a 50 vezes o salário contratual do trabalhador. Aqui eu tenho vários vícios constitucionais, aqui já inconstitucionalidades materiais. O próprio Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 240-450 do Rio de Janeiro, já havia dito sobre a extinta lei de imprensa que tarifação de indenização por danos morais é inconstitucional. É isso que o projeto faz. Pior, faz só para uma categoria de juízes. Em toda a magistratura nacional, somente os juízes do trabalho sofrerão limites na sua independência técnica para fixar os danos morais. Aí os senhores podem imaginar o seguinte: imaginem que uma empresa esteja ali um visitante qualquer, esteja também um operário da linha de produção e o supervisor. Imaginem que o operário da linha de produção receba R$ 1.200. Imaginem que o supervisor receba R$ 20.000. Imaginem que os 3 entrem em um elevador. Imaginem que, por uma imprudência qualquer da empresa, esse elevador sofra um defeito qualquer na sua ascensão, caia e os 3 morram. Os senhores terão a seguinte situação: o cidadão que é mero visitante, pelos danos que sofreu, poderá pedir indenização a esta empresa para um juiz de direito, um juiz estadual, sem qualquer limite. O juiz, dentro da sua independência técnica, dirá o que bem compensa aquele dano moral em termos pecuniários. Já o supervisor, porque ganha R$ 20.000, poderá pedir, no máximo, uma indenização de R$ 1 milhão, 50 vezes o seu salário contratual. E, finalmente, o operário de linha poderá pedir, no máximo, R$ 60.000. Tetraplegia para os 3. Um pede indenização sem limites, um terá, no máximo, R$ 1 milhão, o outro, porque recebe um salário menor, 60 mil. Isto, além de ser injusto, é inconstitucional. Que conclua. Concluo, senador, agradecendo.
Vejam, portanto, que aqui eu tenho uma agressão ao princípio da isonomia, além de ter uma séria agressão ao princípio do livre convencimento motivado do juiz. E isto o Supremo Tribunal Federal já reconheceu. Este tema exigiria horas e horas de debate. Eu tenho 10 minutos. Apontei aqui o que me parecia mais ingente. Há várias outras inconstitucionalidades. É preciso de tempo para reconhecê-las e para retirá-las do texto. Sem isso, com assodamento, o que nós teremos fatalmente é um texto inconstitucional nas mãos dos advogados, juízes e procuradores. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Guilherme. Mas, Sua Excelência, teve mais do que 10 minutos. Obrigado. Bastante mais. E ainda haverá a fase dos questionamentos. Agradeço a sua condescendência. Vou celebrar o doutor Adilson Gonçalves, presidente da Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, CTB. 10 minutos.